seu coração, você que está em casa, tá bom? Diz assim a palavra de Deus no Salmo 128, de 1 a 4: Feliz é quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, queridos irmãos? Amém? Você recebe essa palavra na tua vida? Você, homem, mulher, família, recebe essa palavra essa noite? Amém. Então que Deus abençoe você na transmissão da palavra de Deus. Vamos ver vários textos, não somente esse é o básico, que vai falar, irmãos, sobre o casamento. Então, por mais que você seja ainda solteiro, eu espero que você case um dia e encontre a pessoa amada. Você que já é casado já sabe das dificuldades existentes, mas principalmente das alegrias. Ser casado é muito bom, especialmente com a pessoa certa. E você que é homem, está sobre você a grande responsabilidade geral de tudo, né? E a mulher sabe edifica o seu lar. Então que essa noite Deus abençoe essa mensagem, resgatando o casamento ferido. Que Deus nos abençoe. Por causa da pandemia em 2020, ainda estamos vivendo, irmãos, o casamento foi uma prova de fogo. A pandemia foi uma prova de fogo para muitos casamentos. As estatísticas estão dizendo aí que a busca na internet pela seguinte pergunta: como pedir o divórcio, aumentou 3.750 vezes em 2020. Muitas pessoas foram para a internet procurar como pedir o divórcio. E infelizmente, irmãos, o que aconteceu é que muitos colocaram essa pesquisa em prática. As separações aumentaram 54 vezes agora nos últimos 12 meses. Então essa é uma realidade em que a igreja não pode ficar calada. Nós não podemos deixar de ministrar a sua vida. Então cada palavra que vai ser dita esta noite, meu amigo, meu irmão, você tem que pegar isso, trazer para você. Você que é noivo, você que tem namorado, você que tem uma expectativa de encontrar alguém, é importante você saber o que Deus acha disso e como que as pessoas estão se ferindo mesmo. Essa enorme busca de pessoas que são casadas pedindo a separação é uma enxurrada muito grande. Eu estava falando com a Priscila, parece que quando a gente está preparando esse sermão e está pensando em casamento, parece que a gente está nadando contra a maré, porque o mundo está falando que não é importante o casamento, que pode separar a qualquer momento, por qualquer motivo, porque o que importa é ser feliz. E a igreja é o contrário disso. Aqui nós lutamos pelo casamento, pela honra, pela palavra, pela verdade, pelo amor, pelas famílias. Então, vamos seguir em frente nessa palavra, eu espero que te abençoe muito. Qual a maior causa do divórcio no Brasil? No Brasil, no nosso dia a dia aqui do povo brasileiro, a falta de confidencialidade. Os casais não conversam. No século 21, esse problema ficou mais sensível por causa das redes sociais. Cada um fica com o seu celular e não conversam. Conversam com um monte de gente, mas com a pessoa mais importante ela não fala. Uma parte muito importante da vida é perdida, muitas vezes do casamento, da vida a dois é perdida, porque ele conversa com todo mundo, menos com o marido, menos com a esposa. A traição pela internet, amados irmãos, e por causa das redes sociais, hoje é o maior motivo do divórcio. É a esposa que pega uma conversa, é o marido que desconfia, entra e vê coisas, a esposa se expondo ali nas redes sociais, mexendo com a atenção de outros homens. Então as redes sociais têm sido motivo de muitos dos divórcios dos brasileiros.
superado apenas pelo fator financeiro, as separações, e pelo relacionamento extraconjugal. O desgaste na relação são os maiores motivos de separação entre os casais. Desgaste. O que está acontecendo? E aí eu trago, irmãos, para a igreja, porque alguns que estudam, veem que às vezes a igreja não é mais o fator de proteção. Muitos casais de igrejas têm se separado. Gente que é temente a Deus, gente que casou, consagrou seu casamento, fez uma aliança séria na sua mocidade, estão na igreja e estão também entrando nessa onda. Não, os casais de igreja não têm escapado. O que está acontecendo então? Por que estamos aqui? Quem sabe você recebeu um convite hoje, hoje que soube que ia ser falado sobre isso, e você falou, eu vou lá, eu quero ouvir, eu vou entrar nesse link aí, porque eu quero saber por que você está ouvindo essa palavra. Por que esse assunto do casamento, separação, traição, infidelidade e coisas piores, ninguém quer falar, ninguém quer tratar? Por que isso? Por que a gente só deixa para procurar o pastor quando já explodiu? Tem gente que é assim, deixa tudo escondido, não fala para ninguém, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo horrível, está tudo sendo destruído, está tudo desmoronando, está tudo bem. Aí depois que explode, ai, me separei, ai, pastor, ai, não sei quem, aí vai buscar ajuda. Não, não é assim que funciona. Tem que tratar. Então esta noite também é uma oportunidade para você deixar as feridas serem tratadas. Um dos maiores desafios hoje para a igreja, para conselheiros, pastores, é salvar casamentos. Um dos maiores desafios hoje da igreja é ajudar casais. E irmãos, nós aqui estamos tive que assumir interinamente o Ministério da Família, e eu, irmãos, não vou deixar nenhum momento esse ministério ficar sem atividade, sem programação, sem curso, sem treinamento, sem ministração. Não posso. Nem que eu deixe de fazer algumas coisas para tratar o Ministério de Família, eu vou tratar, porque é importante. Nós não podemos deixar de tratar. O que eu quero, irmãos, esta noite é a tua felicidade. Então por isso essa palavra, essa noite. Por isso esse mês da família, porque nós queremos ver a tua felicidade. O que eu quero nesta noite é que o seu casamento seja tratado e curado. Amém, irmãos? Amém. Porque às vezes é uma área, está bem, na outra não está. Nunca a gente está 100%, nunca o casal está 100%. Ele só está 100% quando eles decidem se entregar ao Senhor. Decide entregar o seu casamento ao Senhor, de joelhos. Só está 100% na presença do Senhor, porque fora da presença do Senhor, nunca ninguém pode estar 100%. O que eu quero nessa noite? Problemas, irmãos, relacionados à família. Vamos ver um outro texto? Hebreus capítulo 12, verso 15. Pode abrir a sua Bíblia, se o Data Show vai colocar também, mas você pode ser mais rápido. Hebreus 12, 15. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, presta atenção, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Então os problemas familiares começam antes do casamento. Então para você ir para um casamento com alguém, você que é homem, você que é esposa, aceitar o convite de se casar com o seu noivo, você tem que tentar ser tratado antes do casamento. O grande problema é que as pessoas não são tratadas antes do casamento. Precisa ser curado o coração das dificuldades. Aqui o texto está dizendo raiz de amargura.
problemas psicológicos, problemas que vão contaminar. Então, se você vai para o casamento com problemas psicológicos, com problemas de feridas, de amarguras, que você foi plantado durante a sua juventude, e você vai para o casamento, você pode contaminar o outro. Então aí o casamento não dá certo, porque é preciso fazer um tratamento antes, durante e depois. Porque as lutas vêm ferindo, todo momento vai ferindo você, quando não é uma coisa é outra, são sentimentos, e se você não tem a blindagem espiritual, você pode se ferir fácil. Então, irmãos, muitas pessoas foram vítimas de agressões físicas, agressões emocionais, às vezes na raiz familiar, e hoje elas carregam a amargura na alma, lembranças dolorosas que podem afetar o sentimento e as relações com seu cônjuge. Então são às vezes feridas do passado, do pai, da mãe, ou de coisas que aconteceram, e consequentemente então vai afetar o marido, a esposa e depois o filho. Então nós, irmãos, precisamos desse tratamento. Então você que está na noiva, ou você vai querer casar, ou você que é solteiro e vai um dia casar, sabe que você tem que tratar a sua vida antes, procurar resolver antes, para quando chegar o momento certo, vocês estarem bem. Segundo, a amargura prejudica o lar e impede que as bênçãos cheguem até o casal. Raiz de amargura, o texto diz. Raiz é algo profundo. Nós estamos com um problema ali na quadra, fizemos o asfalto bonito, mas daí e raspamos toda aquela erva daninha, aquele mato que tinha, aquela grama, mas parece que ficou uma raiz lá no fundo, e aí veio, puf, ultrapassou, rompeu o asfalto, irmão. Então a raiz é um negócio forte, tem que tirar a raiz de amargura, para ela não vir à tona. Então, amados irmãos, esta noite, nós vamos colocar diante de Deus todas essas situações, amarguras que prejudicam as bênçãos que cheguem ao casal. Não devemos alimentar sentimentos negativos e devemos buscar a cura de Deus, porque é muito comum às vezes o problema da esposa ela sobrecarregar o marido, lançar no marido, o marido lança nela coisas do passado, e aí não há jeito. A cura é o único meio pela qual a pessoa, o peso do passado é removido. Então eu quero perguntar essa noite: quantos desejam remover algumas coisas que você já identificou do passado, que tem sido trazido à tona agora e está prejudicando o seu casamento? Agora, irmãos, nós vamos orar por isso, para que Deus traga cura, mas é preciso um entendimento também. É preciso você querer, é preciso se identificar, e eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que vá revelando para você aquela raiz de amargura, aquele problema da tua alma que está atrapalhando hoje os teus relacionamentos. Precisamos arrancar toda a raiz de amargura que foram construídas no passado, porque toda essa raiz pode produzir frutos amargos, porque hoje nós fomos chamados, irmãos, para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Então Deus deseja que você tenha um casamento pleno, uma felicidade plena, uma vida espiritual, uma vida emocional plena, saudável, para que os seus filhos também cresçam assim. Nossa igreja tem ministrado bastante sobre batalha espiritual, sobre quebra de maldições, sobre coisas vindas do diabo, e realmente existe. O diabo não está feliz. Estava falando esses dias com o irmão no gabinete, de que o diabo não vai desistir de te separar eu e a Priscila. Ele não vai desistir, ele quer que a nossa separação, o nosso rompimento. Ele não quer um casamento feliz. Normalmente, irmãos, é verdade, algumas pessoas culpam muito os demônios, né? O demônio disso, o demônio daquilo, que está prejudicando, está me enganando, está me fazendo eu errar. Culpa pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Mas dificilmente, irmãos, somos capazes de assumir também a atuação do inimigo. Ele se infiltra sorrateiramente pelas brechas e vai minando, irmãos,
na vida daquelas pessoas, principalmente daquelas que querem atribuir culpa nele. Entenda, irmãos, que uma das coisas que Satanás mais teme nesta terra é uma família abençoada, é uma família de Deus. A família é a primeira igreja, e é a primeira instituição criada por Deus, é a base da família é o casamento. Por isso nós estamos tratando essa noite as feridas do casamento. Um casamento bem sucedido é uma ameaça para o inferno, é uma ameaça muito grande para o inferno. Quando a gente vê os casais aí unidos, ministrando juntos, trabalhando juntos, cooperando juntos na casa de Deus, a gente olha ali e fala, aquele casal abençoado. Então, a gente sabe que eles estão juntos, que eles estão unidos, que eles estão em oração. Dificilmente Satanás vai entrar na vida deles, mas tem que estar em oração. Nesta noite, irmãos, iremos jogar luz sobre as trevas espirituais no casamento. Iremos buscar juntos a restauração dos casamentos feridos, pedindo a Deus que o seu poder possa transformar aqui relacionamentos. Amém, irmãos? Vamos pedir isso. Ao final dessa ministração dessa noite, eu quero que você saia daqui curado, abençoado, feliz. Então fica ao lado do seu cônjuge aí. Priscila não pode estar agora, mas nós vamos estar juntos no final da última oração de joelhos aqui. Vamos ler um outro texto bíblico? Malaquias 2,14. Vamos seguir em frente na nossa ministração aqui. Deus já está falando. Malaquias 2,14 diz assim: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Triste. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então olha como Deus enxerga espiritualmente o casamento, é algo sério. É algo que Deus olha com carinho, e existem promessas especiais para os casais, bênçãos especiais para os casais. Mas aqui, especialmente em Malaquias, nós já vamos falar aqui, deu ruim. Ele foi infiel, ele não cumpriu a aliança. Mas Deus aqui afirma a importância da fidelidade, a importância do acordo matrimonial. Primeiro, irmãos, o casamento é uma união heterossexual. Ele está dizendo aí, homem e mulher, heterossexual. É uma união entre o homem e uma mulher. Atualmente a nossa legislação tem reconhecido outros tipos de união, infelizmente. A sociedade tem mudado, e tem aceitado outros tipos de uniões. Mas Deus não. Deus mantém aquilo que Ele criou como na sua natureza. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e tudo que vem depois disso ou diferente disso é abominação ao Senhor. Abominação. Quando eu estou falando isso, eu não estou só pensando no casamento gay, mas eu estou falando em outros tipos de relacionamentos também que as pessoas estão vivendo, estão buscando hoje. É a abominação, diz Paulo a Romanos 1,25 fala isso. Existem demônios que atuam bastante nesta área aí, desviando os casais, irmãos, do relacionamento a dois homens e mulher, vários demônios. O relacionamento aberto, por exemplo, estou falando de um relacionamento, o poliamor. Se eu estava pesquisando, estava falando, existe mesmo. O poliamor, o que é? É uma combinação do grego que significa muitos amores. A pessoa acha que pode viver além do cônjuge com outros relacionamentos. Os relacionamentos abertos, às vezes chamados de amor livre, são características da liberdade que é dada aos membros do casal para iniciar e manter relacionamento com outras pessoas de modo individual e privativo. Hoje, com a internet, então, existe o sexo virtual. Eu amo a minha esposa, mas eu também vejo outras coisas, eu me relaciono, e isso é um perigo muito grande.
Então, irmãos, nós vamos esta noite também repreender todos os outros tipos, então, de relacionamentos que existem abertos fora do casamento. Vamos repreender, porque tem demônios que atuam exatamente nessa área e tem prejudicado a muitos casamentos. Não é possível. O casamento também, segundo, é uma união monossomática, entenda bem isso. Monossomática, quando ele diz lá, uma só carne, os dois juntos ali, um somando no outro, e não tem lugar para o outro, não tem lugar para mais um. Os dois então se somam. A vida íntima do casal é a ordem de Deus, é bom, como ele mesmo disse, é santo, é puro, é deleitoso. Então Deus criou isso para a gente, o homem e a mulher, o casamento sendo monossomático. A união conjugal é a mais próxima relação de todo relacionamento humano. Você pode ter muitos amigos, muitos seguidores, muitos relacionamentos, mas o mais importante deles é o do seu cônjuge, é o maior. A gente ouve assim, o meu marido eu posso dizer, agora o meu filho é o meu relacionamento mais importante porque ele veio de dentro de mim. Não é assim que Deus encara. Deus encara com o maior relacionamento, deve ser primeiro de marido e mulher, mais do que todos. Depois você que se casa, até de pai e de mãe. Escuta bem. Mas meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe. Você é você. Não, você é o primeiro. Eu tenho meu pai e minha mãe, respeito, sempre vou amar. Mas o relacionamento mais importante, depois de Deus, é o cônjuge. Amém, irmãos? Escuta bem isso, hein? A união conjugal mais próxima, a união entre marido e mulher é mais estreita do que a relação entre os pais e filhos. Os filhos de um só homem são parte dele mesmo, mas sua esposa é ele mesmo. Escuta bem, vou repetir. Os filhos de um homem são parte dele mesmo. Faz parte, veio de você, mas você e sua esposa são um só, são o mesmo. Amém, queridos irmãos? Então, assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um, eu e a minha esposa somos um. É assim que tem que ser o casamento. Então vocês vejam como é muito sério isso. E não há lugar para terceiros e quartos. O poliamor, vários, não existe mais lugar para isso. É assim que Deus encara o casamento, amados irmãos. O relacionamento íntimo deve existir sob concordância. Por isso que ele diz, o monossomática é juntos, concordando. E às vezes é o mais difícil, né? A esposa quer uma coisa, o homem quer outra, aí um tem que ceder, mas tem que ceder, os dois têm que sentar e decidir juntos, onde eu vou morar, não é? Quando for comprar alguma coisa, posso comprar, não posso, que sofá que nós vamos comprar, eu gosto dessa coisa, você gosta de outra, mas vamos comprar junto, tudo junto. Estou falando de coisas materiais, mas coisas espirituais, outras coisas tem que ter junto. A afetividade, a compreensão das limitações do cônjuge. E em 1 Coríntios 7,4, o apóstolo Paulo tem uma expressão muito forte, que ele diz assim, mas também o cônjuge, a esposa, o marido, não deve ser rejeitado ou negado. Vamos ler esse texto juntos, irmãos? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Vamos ler de novo, vocês não estão lendo, vamos ler de novo com força agora? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que é isso senão uma só carne? O que é isso senão uma união monossomática, onde os dois são um mesmo? O corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Teve uma ocasião que um casal estava quase se separando porque houve um problema lá que eles não faziam sexo. Tinha um problema, eu não vou abrir aqui, mas não faziam.
E não era nada de dificuldade, porque os dois eram sadios, era uma questão, sei lá, psicológica, espiritual, eu diria, espiritual mesmo. Aí eu chamei os dois e virei para ela e falei assim, ó, você é crente, sou crente. Você obedece a Jesus, a palavra de Deus, desde pequena, nasci na igreja. Então eu tenho uma coisa para falar para a irmã, eu vou falar uma coisa para você, você não está obedecendo a Deus. É isso? Você não está obedecendo a palavra, fui duro, a palavra de Deus, você está em pecado. Duro, né? Imagina um pastor falar isso, é muito sério. Aí ela levou um susto e eu falei, sabe por quê? Aí eu lhe citei esse texto para ela, esse texto aqui. O corpo do marido, e isso que você tem aí não é teu, é dele. O dia que você veio no altar aqui, saibam isso, noivos, noivas, estou abrindo aqui porque nós somos adultos. E se a gente não fala aqui na igreja, você vai achar pela internet coisa pior. Eu estou falando aqui na igreja, num lugar santo para a sua vida, e bíblica. Quando você vem aqui no altar, no teu casamento, e você diz assim, você aceita fulano, e você fala, sim! Está falando sim para isso aí. Então isso que você tem aí, não é seu, é do teu marido, e o dele, o que ele tem não é dele, é seu. Então você deve deixar, você deve permitir então a relação, você não deve negar. Aí ela aceitou a palavra de Deus, irmãos, ela aceitou a ministração, um pouco dura, mas com amor, que o pastor deu para ela, e não demorou muito. Eu falei, ó, vocês vão para casa agora e vão ter. E eles foram, no dia seguinte o irmão lá, ei pastor, glória a Deus. E não demorou muito, questão de meses, eles engravidaram. Glória a Deus, irmãos, fiquei tão feliz com essa história, foi verídico, foi verdadeiro. E foi esse texto libertador que o Espírito de Deus tocou, libertou, curou, e hoje estão bem, até hoje, felizes, para a honra e glória do Senhor. Eu conheço muito bem esse casal, é bênção. Então, amados irmãos, Paulo estava certo, a palavra de Deus está certo quando ele diz isso para a gente. O casamento é uma união, um só, saiba isso. Segundo o casamento também, segundo Malaquias que nós lemos aí, é uma união de uma aliança, está sobre uma aliança, sobre um pacto, sobre um compromisso. A Bíblia não reconhece o companheirismo, viver juntos, não, tem que assumir mesmo, o homem tem que assumir, tem que casar diante de Deus e dos homens, uma união legal diante de Deus. A legislação civil pode reconhecer outros tipos de relacionamento, mas não as escrituras. As escrituras não. Então guarde esse texto de Malaquias 2, que fala exatamente sobre o ato conjugal, né? Pela palavra de Deus, se a pessoa viver fora dessa aliança, está em estado de fornicação. Fornicação é a vida sexual fora do matrimônio, um costume no mundo grego, infelizmente do mundo atual, né? Qualquer um, qualquer hora, qualquer lugar, de qualquer jeito, fazem sexo aí por aí, todo momento, todo lugar. Mas segundo a palavra de Deus é uma prática condenável. É duro dizer isso. Eu quero fazer uma observação aqui, irmãos, uma observação muito interessante, muito importante. Geralmente quando a gente fala no casamento na igreja, a gente logo pensa, lá vem os pontos dos legalistas. A igreja é legalista demais, não pode isso, não pode aquilo, é proibido isso, tem que esperar o casamento para beijar, para casar. Então a igreja, a palavra de Deus é muito antiquada. Tenho certeza que passou já pela sua cabeça esses pensamentos aí, que não pode isso, não pode aquilo. Agora, irmãos, a palavra de Deus não muda, porque é sabedoria. Como eu falei para você, hoje eu quero a tua felicidade.
E eu, como pregador da palavra de Deus, tenho que falar a verdade para você. E a palavra de Deus, ela recomenda todas essas coisas para a gente. Eu não posso fazer nada se o mundo muda, se o mundo é ilícito, se o mundo é liberal, é libertino. Eu não posso fazer nada. Eu estou interessado nas famílias cristãs, que seguem a palavra de Deus e que querem ser felizes, que vai dar menos problema. Eu estou interessado em ter famílias e casamentos curados. E é a Bíblia que cura. No passado, a meta era cumprir uma obrigação. Então as pessoas, elas tinham emprego até o fim, e elas ficavam casadas até o fim, era a obrigação. Nossos pais, nossos avós, mesmo que o casamento não tivesse muito bom, eles ficavam casados até o fim, porque era uma obrigação. Hoje, já não é bem assim, alguns falam, né? Antigamente era importante a pessoa ser um bom cidadão, respeitado, honrado, o nome era importante. Hoje não é mais. Levar o casamento até o fim, mas hoje a obrigação é ser feliz. A obrigação é ser feliz. Mas o desafio é, por que não ficar casado para sempre, até o fim e ser feliz? Por que não? É possível. Nós podemos contar nos dedos os casais que nunca se separaram, que são felizes para sempre, igual a história, né? Foram felizes para sempre. Existem pessoas assim, e eles têm que ser o alvo do nosso estudo, o nosso alvo, olhar para esses casais que são felizes. Mas os jovens de hoje, os casais de hoje não querem nem saber, eles querem ser felizes. Hoje o que importa é ser feliz. Se o fulano me faz feliz, tchau, eu vou tentar ser feliz. Com o avanço da mulher, né? Já vou falar sobre isso. Os terapeutas familiares de hoje aconselham os seus pacientes da seguinte forma. Eles analisam o tripé. Eu tenho o meu tripé que eu falo para os noivos, mas vou falar de um tripé dos terapeutas e psicólogos aí fora. O primeiro tripé é o seguinte, é importante o amor erótico. O amor entre marido e mulher, é o sexo. E aí, irmãos, tem que alimentar. Se precisa fazer uma coisa diferente, faz. Se quiser misturar alguma outra coisa, mistura outros elementos. E o que importa é ter esse amor erótico. Isso vai manter bem o casamento há muito tempo. Mas a palavra de Deus já diz isso em Eclesiastes 9:9. O prazer amoroso do casal. Eclesiastes 9:9 diz, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugais, os quais o Senhor Deus deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Então faz isso sim, seja feliz com a mulher da tua juventude, faça bastante sexo com a mulher que Deus te deu, curta com prazer, mas só os dois. Há uma grande necessidade no cumprimento dos deveres conjugais relacionados à vida íntima para a manutenção do casamento. Sim, um dos grandes problemas do casamento é que o outro às vezes não quer fazer, aí dá problema isso. Tem que fazer, é importante a manutenção, pois quando uma das partes nega em cumprir o seu dever, abre uma porta para o pecado do adultério. Escuta bem, mulheres, especialmente, porque os homens, não tem jeito, os homens pensam nisso, porque a testosterona está na veia, tudo é muito fácil para nós, para o homem é isso, todo momento, então nós temos isso dentro de nós, Deus colocou isso, e agora as mulheres precisam entender melhor isso, tá? É lógico que existem fatores psicológicos. Então, primeiro fator, o amor erótico. Segundo fator, a função psicológica. Então, o marido tem que entender a esposa, o momento que ela está vivendo, e a esposa tem que entender o marido. Tem fatores psicológicos aí importantes. E terceiro, a conveniência em estar juntos. O que é isso? Quanto é bom estar junto com você? A gente precisa fazer essa pergunta. E você precisa dizer, como eu gosto de estar com você? Como eu gosto de dormir com você, de almoçar com você, de passear com você. Como eu gosto de estar com você. Então, uma pergunta eu faço para você: quanto é bom estar com você?
É bom ou não? Como é que tem sido aí os casais? É bom estar com você? Estamos juntos por quê? Então são perguntas que muitos casais fazem e tem a resposta assim, não sei, ou não tem sido bom estar com você. Aí vai para a internet, como posso me divorciar? Então, está perguntando já aí? Faz essa pergunta aí, tenha coragem de fazer. Como é bom estar com você? Quanto tem sido bom você estar comigo? É bom estar comigo? Ah, não é bom, você tem que mudar nisso. Aí já vem as cobranças. Não, tem que ser bom, irmãos. Casamento é algo bom, tem que curtir, tem que estar junto. Essa semana a Priscila fez uma entrevista lá, eu não pude assistir na hora, e eu fiquei lá depois, eu tenho que ver a tua entrevista, eu quero ver você falando, eu quero ver porque eu gosto, eu quero ver porque eu gosto de ver você. Olha aí que coisa bonita, eu gosto de ver você, eu gosto de te curtir. Curte todo mundo, mas às vezes a gente entra, é muito interessante isso, irmãos. É muito interessante isso aí, as redes sociais entregam as pessoas, né? Escuta bem, é lógico que tem gente que tem o perfil profissional, né? É um perfil profissional, então só posta lá as suas vendas, só posta lá as suas coisas do seu trabalho. Tem gente que tem o perfil profissional, mas às vezes tem o perfil teu, que você vai lá e você vai olhar a pessoa e não tem uma foto dele com o cônjuge. Não tem nenhuma. Tem lá na praia, tem lá não sei aonde, tem em todo lugar, mas não tem uma foto assim abraçadinho. Esse dia eu fui ver lá dos jovens eu entro às vezes para ver os pais, quero ver quem é o pai dessa criança, quem é o pai, quem é a mãe, não tem uma foto com os pais. Isso aí tem me intrigado, irmãos, isso tem me preocupado bastante, porque as redes sociais é algo de familiar também, você tem que curtir a tua família, você tem que curtir o seu avô, o seu pai, sua mãe, tem que curtir, seu esposo está do lado dele ali, todo momento curtir, colocar lá, para as pessoas verem e você elogiar, e aí você entra quando você passa lá no teu Instagram e vê o teu marido, você passa direto, não, curte, dá um coraçãozinho lá, poxa, curte. Então essa é uma pergunta, irmãos, da conveniência de estar juntos. É bom estar junto ou não? Se a tua resposta foi não sei ou não, está com um problema sério, tá? Eu quero terminar, não tem mais algumas páginas aqui, irmãos, para falar, mas Deus já está ministrando para você sobre curando as feridas do casamento. Agora eu vou falar com os homens da minha igreja. Carlinhos, yes. Existe uma expressão, porque é o seguinte, esse dia eu vou falar aquilo que eu falei para você, eu vou ter coragem para falar isso aí, tá? Te impactou, agora vamos ver se vai impactar os outros homens aí. Eu estava assistindo esses dias uma palestra de uma grande psicóloga, uma mulher que ela ministra para homens de negócios, só homem poderoso, gente de dinheiro, homens top de linha, homens poderosos. Ela estava falando lá e um homem lá falou uma bobagem, aí ela puxou e mostrou um vidrinho com algumas cápsulas azuis para eles. Estão vendo isso aqui? O que é isso aqui? Aí estava escrito lá, os caras começaram a engolir seco com um olho desse tamanho, era uma caixinha de Viagra. Mostrou para eles assim a caixinha de Viagra. Está vendo isso aqui, ó? Se eu perguntar aqui, quem de vocês usa essa caixinha? Nenhum de vocês vai falar que usa. Mas eu quero dizer aqui que a porcentagem de vendas e tudo diz que pelo menos 30% a 40% de vocês aqui usam Viagra. Aí aqueles caras ficaram impactados, ficaram mudos e começaram a prestar atenção no que ela estava falando. Puxou atenção para eles, como eu estou tentando puxar para vocês aqui. Para mostrar o quê? Você é macho? Você é valente? Você é corajoso? Você é o cara? Então a Bíblia tem algumas expressões como os defensores da família, defensores, ou os valentes,
ou, melhor ainda, o sacerdote. Então, para nós homens, nosso maior papel dentro da família não é ser um machão bonzão e brigar e pedir bem e querer oprimir, não, senhores. É ser o defensor, o valente, o sacerdote. É isso que é a falha hoje de muitos casamentos. O homem sai fora, o homem não assume o seu papel. Que o marido exerça a liderança bíblica do lar. O texto todo mundo conhece, Efésios 5:25. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí está o segredo do casamento. Nós maridos, nós devemos amar a esposa e não ficar olhando para outra. Nós devemos amar a esposa, defender, ajudar, fazer tudo por ela e não pensar em mais ninguém. Jamais, separação, divórcio, nunca, porque ela é a mulher da minha mocidade, eu escolhi, não preciso de outra, é ela, acabou, eu fecho. Toda família necessita de um dirigente, irmãos. Por isso Deus atribuiu ao marido a responsabilidade do cabeça da sua esposa e da família. Mulheres, não é errado dar esse papel para o homem, porque é de grande responsabilidade. A chefia deve ser exercida com amor, mansidão, consideração pela esposa e pela família. A responsabilidade do marido, que Deus lhe deu, deve ser cabeça da mulher, inclui provisão de necessidades espirituais, financeiras e emocionais da família. Então, se o homem se desespera, se o homem chuta o pau da barraca, se o homem cai em depressão, é muito difícil. Então, mulheres, vocês têm que valorizar, ajudar o homem a ele superar, a levantar a moral dele, a subir cada vez mais alto, porque ele subindo, toda a família sobe. O diabo, como o diabo pode te arrebentar? Ele arrebenta. O diabo pode arrebentar um homem, e consequentemente um casamento e uma família. Arrebenta, irmãos. A gente acha que é macho, que é forte, que é isso, que é aquilo. Nós não somos. Não somos. Mas se eu expulso o demônio, Mateus 12:28, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro não maniatar o valente e saqueando então a sua casa? É isso que ele quer. Então ele primeiro vai destruir o homem. Primeiro ele vai destruir o pastor de uma igreja, para depois acabar com a igreja. Então, amados irmãos, o diabo quer arrebentar você espiritualmente. Ele primeiro tem de amarrar ou manietar o valente do lar, que é você, com pornografia, com vícios, com jogos, com diversões, com atrações, com tentações. Ele vai fazer de tudo para tirar você do papel de valente sacerdote. Ele vai querer te manietar, tirar você, sequestrar você. Pais, acordem. Homens, vamos acordar diante dessa posição e assumir essa posição diante de Deus. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, Isaías 61:6. Agora, homens, vós serão chamados sacerdote do Senhor. Amém? Recebe aí de novo. Vós, homens, serão chamados sacerdotes do Senhor. Amém? Então você precisa assumir esse papel. Não adianta nada você postar uma de bonzão, chegar lá, se você não assumir esse papel, a família tua está comprometida. Quando 100 crianças se convertem, a igreja recebe uma média de 3,5 novas famílias. Quando 100 mulheres se convertem, a igreja recebe uma média de 17 novas famílias. Mas quando 100 homens se convertem, a igreja recebe uma média de 93 famílias. Então o poder sacerdotal, espiritual do homem é muito grande. Então nós somos responsáveis pelas questões do casamento. Irmãos, tem tantas outras coisas que eu gostaria de falar aqui, a opressão que o inimigo faz. Nós vamos orar essa noite para que Deus
para que você assuma essa armadura de Deus, para que essa opressão do inimigo que quer destruir, que quer apelar para a carne, que quer criar conflitos, o inimigo que vem camuflado, ele vem organizado com essa estrutura de mundo, e o inimigo atua na mente. Agora eu queria partir para o fim dessa ministração, dizendo que é na mente. O cônjuge, irmãos, quem sabe o teu cônjuge se encontra se sentindo derrotado, ou desanimado, ou desanimado ou depressivo dentro do seu casamento. O cônjuge, irmãos, fica estressado, inerente, inativo e relaxa a sua guarda. Irmãos, infelizmente, nós somos crentes, estamos casados, nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. É por isso que a gente incentiva você a estar em oração, orando junto. Quando não é possível em casal, orar sozinho, mas ore pelo seu casamento. A Deise falou que ora pelos seus filhos, ore pelos filhos, mas ore também pelo seu marido, para que Deus o livre. Não importa o que você está se sentindo derrotado ou passando quando a sua mente for assaltada pelo inimigo, permita que a sua mente seja transformada para absorver a palavra de Deus, para absorver a força do Espírito de Deus. Lembre-se que quando o Espírito de Deus tomava a Sansão, ele tinha uma força muito grande, essa força que nós precisamos hoje. O homem e a mulher de Deus equipados para lutar e com habilidades. Homens têm habilidades diferentes das mulheres. As mulheres têm outras habilidades. Combinados, dois juntos combinados, tornam-se uma equipe de guerra imbatível. Mas às vezes, os filhos estão sofrendo porque os pais não estão sendo uma equipe de guerra. Só a mulher que ora, o homem não ora. Está dividido. Na maioria dos casamentos, essa capacidade não é reconhecida. Apenas em Cristo, você pode se equipar para não haver frustrações. Devemos aprender a lutar juntos contra Satanás e não fazer com que a maioria das famílias fazem, não entram nessa batalha espiritual. Por isso que eu espero que no dia 15, muitos irmãos se inscrevam para esse curso, que vai abrir os olhos aonde está o problema das famílias. Deus tem dado a vocês habilidades, eu quero terminar com isso. A mulher, existe na mulher um radar, é um radar, ela observa mais. Eu às vezes falo para a Priscila, eu sou tão desligado às vezes a pessoa está falando uma coisa, eu não vejo. Eu tenho orado pedindo a Deus discernimento, para que eu veja o que está por trás daquilo. Eu sou desligado, mas ela é atenta. E às vezes você não dá valor, vocês não ouvem, porque você é metido. Você não quer dar o braço e torcer para a mulher, então você não aceita a opinião dela. Só que eu tenho falado, a Priscila testemunhou, falou recentemente, falou, eu vou te ouvir mais. Porque você tem discernimento, você vê, você tem um radar diferente do meu. O teu radar capta coisas que eu não capto. Então me ajuda. A mulher tem um radar, Deus colocou dentro da mulher uma habilidade intuitiva e sensitiva para auxiliar o homem. Você tem que usar essa habilidade da tua mulher. A mulher tem o conhecimento interior que percebe o ataque e detecta atividades do inimigo à distância. À distância. Aí, ó, em nome de Jesus, aí, ó, está atrapalhando, mas repreendido em nome de Cristo, essa luz aí piscando. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então a mulher sábia edifica o seu lar. Então você que é homem, use essa habilidade. Agora, infelizmente, algumas mulheres não estão usando o radar. A mulher deixa de captar discernimentos espirituais e agora capta de tudo, principalmente temores, suspeitas, críticas, ansiedades e preocupações em cima do cônjuge. Ela capta, mas ela não sabe falar também. E ao invés de encorajar o marido, geralmente há uma pressão contrária em cima do marido, e a agressão são estopim
É muito comum os homens falarem: mas você é muito chata, você fica no pé, você não para, porque a mulher não está tendo sabedoria para falar. Então, e daí o homem já tem tanta sobrecarga, é mais uma. Não pode fazer isso. Então a mulher às vezes não usa esse radar. Então que Deus esta noite te dê uma sabedoria, você que é mulher, para você usar esse radar positivamente. Amém, mulher? Recebe? Priscilinha está com a mão levantada? Amém, glória a Deus. Receba, irmã, essa palavra para você. Radar, que Deus te dê esse radar sábio, para que o teu marido use esse radar. E o homem é o guerreiro. Nós somos guerreiros. Não adianta você malhar lá, ficar fortão, isso aí não é nada. A gente faz atividade física para ficar ativo, mas a gente sabe que uma hora o corpo vai cansar, mas o guerreiro espiritual é interior. O homem de Deus coloca dentro do homem uma habilidade de guerreiro. Então os homens da igreja, né, Marcos, tem que ser guerreiro, tem que mesmo, amém, glória, seguir em frente, não desistir, não perder culto, não perder EBD, pequeno grupo. É guerreiro mesmo, o homem tem que ser valente, tem que ser forte, irmãos. É vibrante. Como é que chama lá no exército, quem é aquele que é vibrante, como é que chama? Vibrador. O homem tem que ser assim, guerreiro, no seu coração um desejo de vencer e proteger a sua companheira, proteger a companheira. É o sacerdote responsável mesmo pela saúde espiritual, não abre mão para passar para outro. O pastor está lá para ajudar, mas não é só passar para o pastor os problemas, não, você tem que tentar resolver os seus problemas, você é o sacerdote. É por isso que eu peço que você se equipe, treine, faça o curso Homem ao Máximo, faça os cursos que na igreja tem para homem aí, não perca as reuniões de homens, que você tem que se equipar. Agora existe o efeito da queda, a mulher não sabe usar o radar e o homem não sabe usar as suas armas. Em vez de ele lutar, ele luta para competir, ele luta para sobrepujar os outros homens ou até a mulher, porque a mulher às vezes ela trabalha, ela tem agora a sua liberdade financeira, ela está conquistando, ela agora tem as coisas dela, então o homem luta com ela, não pode fazer isso, não pode lutar, ele usa de maneira errada o guerreiro. A cobiça substitui a superioridade espiritual, então ele se dá bem na vida, então começa a cobiçar e deixa a parte espiritual de lado. Não, a parte espiritual é mais importante. O marido se torna insensível, isolado e às vezes ignora e despreza a sua esposa. Não, juntos, lembra que eles são juntos, uma só carne, um tem que somar na vida do outro. Então o guerreiro espiritual encontra uma outra guerreira espiritual e se ajuntam e são imbatíveis. Agora sim, irmãos, concluindo agora, eu peço que o Espírito de Deus comece agora a ministrar a sua vida nesse final agora, para que você saia daqui abençoado, se já não está abençoado. É a hora, irmãos, de nós ressuscitarmos na nossa vida, né, restaurarmos habilidades divinas para o casamento. Deus dá habilidades para você viver um casamento feliz. Devemos nos empenhar, irmãos, ou levantar os nossos escudos para proteger os nossos pontos fracos. Qual é o teu ponto fraco? O que você tem errado na tua vida conjugal? Você deve se unir com a sua esposa em amor para vencer os pontos fracos. Quais são os pontos fracos? O perdão, nós já sabemos que a chave para a cura, para curar as feridas, o remédio que Deus vai curar as feridas do casamento é o perdão. Você deve perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa pelos erros, perdoar o seu pai que errou com você lá atrás. Tua figura masculina ficou comprometida, ficou desfigurada, e agora você vê o teu marido do mesmo jeito. Tem que pedir perdão para isso. Não é assim. Nem todo homem é mau caráter, é sujo, é ordinário, é mentiroso. Nem todos os homens são assim, porque tem mulheres que falam que todos os homens são assim. Vejo várias situações que acreditam assim. Não,
Nem todo homem é assim. Você tem que pedir perdão, se você pensa assim. Perdão é a chave. Não permita que o diabo venha dividir vocês. Não permita que o diabo divida vocês. Orem juntos diariamente, sempre que possível. Ou quando acorda, ou quando vai dormir, ou na hora do almoço, sempre ore juntos, tente orar juntos. Estabeleçam um tempo juntos de forma constante. Não permita pecados ocultos. Procure um pastor. Procure um conselheiro, um amigo. Procure alguém para você dividir. Não leve pecados ocultos. Se você tiver coragem, se tiver força, maturidade espiritual, confesse para os cônjuges os pecados. Eu pequei, eu errei. Confessem-se uns aos outros e arrependam-se. Ajudem a se proteger uns aos outros dos pecados futuros. Não deixe o seu marido pecar. Ajude ele. Não deixe sua esposa pecar, ajude. Marido, ajude sua esposa a discernir entre ansiedade carnal e discernimento espiritual. Esposa, avise ao seu marido quando estiver um ataque surgindo. Ajude a enfrentar a batalha. Ajude a abrir os olhos espirituais deles. E nós homens possamos aceitar ajuda. Revistam-se de uma postura nova. Receba agora essa palavra. Revistam-se de uma postura nova, mudando atitudes e comportamentos diante de Deus, sobre a sua vida conjugal e para um ao outro. E não deixe mais nem um minuto, nenhuma legalidade. Feche seus olhos agora. Esse é o momento de você orar. Pegue na mão do seu esposo, da sua esposa, fale como ela é importante para você e como você é importante para ela. Você que está em casa, faça isso também. Você está junto com o marido, faça isso aí. Pensa nele, pensa nela agora. Você que é noivo e noiva, você que tem namorado, cure as suas feridas emocionais primeiro. Cuide de você primeiro, antes de ir para o casamento. Não leve problemas, feridas. Trate antes, que vai ser tudo mais fácil. Ó Deus e Pai, nesse momento nós queremos orar pelos casamentos aqui, especialmente por aqueles que estão feridos em alguma área, que nesta noite, ó Deus, permitiram o Espírito Santo falar, permitiram o Espírito Santo tratar, ó Deus, mostrar, dar entendimento, Pai. Ó Deus, famílias importantes, famílias abençoadas, casais abençoados, ó Deus, que nós olhamos e dizemos que bênção, mas às vezes está passando por problemas, ó Pai. Ninguém está isento, ó Pai, nem a família pastoral está isenta, Senhor. Ó Deus, como essa música diz, sara as nossas feridas, cura as nossas feridas, ó Deus. Ó Pai, abençoa os casamentos aqui esta noite, aqueles que estão em casa também, e que ao sair deste culto, ó Pai bondoso, possa sair, ó Deus, perdoado, se há para pedir perdão, se há, ó Deus, palavras para serem ditas, ó Pai, quando voltarem para casa, que eles conversem mais, ó Deus, que eles aceitem a ajuda uns dos outros, ó Deus, que eles possam estar mais juntos, nos passeios, nos seus leitos conjugais, que eles possam estar mais juntos, ó Pai, em todos os momentos, nessa guerra espiritual, Senhor. Estamos vivendo uma guerra contra o casamento, mas nós pedimos, Senhor, dá uma armadura espiritual, dá uma cobertura espiritual para cada casal da nossa igreja, Senhor. E ó Deus, aqueles que ainda vão se casar, que o Senhor abençoe, ó Pai, para que eles entendam que é uma felicidade estar juntos, especialmente quando há uma aliança, especialmente quando há uma entrega total, Senhor, do casal no teu altar. Que essa noite vários casais possam estar entregando tudo no teu altar. E nós pedimos, ó Pai, sara as feridas nos casamentos. Em nome precioso do Senhor Jesus que nós oramos, e todo mundo diz amém.